Queria que vocês recebessem o pastor Gustavo. Seja bem-vindo. Sabe que tá em casa, né, cara? É bom estar em família. Vocês estão enrolados porque eu estou muito à vontade. É isso aí, cara, tá em casa. Tudo bem, gente? Assim, ô Bruno, você não é muito mais alto que eu, cara. Por que você botou um púlpito desse tamanho, mano? É pra humilhar os rebaixados? Um dia eu serei reconhecido. Ó, ganhei uma toalha rosa, coisa linda. Obrigado, muito obrigado. I love you, gente. Como é que vocês estão? Cara, que igreja bonita. Vocês estão muito bonitos, gente. Quem botou a roupa de domingo pra vir pra igreja? Não tem isso? Eu tô achando que ele tá meio bambiando, mas tá tudo bem. Vai dar tudo certo. Você acredita nisso ou não? Vai dar muito certo. E sabe por quê? Eu acredito assim, olha. A gente não vive expectativas. Obrigado. A gente não vive expectativas daquilo que nós desejamos. Vou te falar de novo para você começar a compreender aquilo que Deus vai fazer nessa noite. Nós não vivemos expectativas daquilo que nós desejamos. Nós não vivemos expectativas daquilo que nós desejamos. Sabe por que nós não vivemos isso? Porque nós temos um Deus que aponta o nosso coração, nós temos um Deus que aponta a nossa mente. Nós temos um coração que é direcionado para Ele. Então as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos prazeres, as nossas ações já não são mais nossas. Então no momento que nós escolhemos estar aqui, nós aumentamos a nossa expectativa ao nível daquilo que Deus sonhou para essa noite. E nós não viveremos uma noite normal. Nós não viveremos uma noite comum. Aqui não está um pastor que deseja viver uma vida comum. Eu cansei do comum. Eu não desejo mais viver uma vida comum. Eu acredito que nós fomos chamados para viver algo que é extraordinário, algo que supera as expectativas, algo que é maior do que eu e você podemos imaginar, sonhar, porque nós temos a mente de Cristo, o coração de Cristo pulsa dentro de nós. Então não dá para viver coisas comuns. Posso te incentivar uma coisa nessa noite? Não viva aquilo que você veio buscar. Não viva aquilo que você veio buscar. Deus tem uma mensagem maior, Ele tem uma compreensão maior. Ele aponta para algo eterno, Ele não aponta para o seu desejo pecaminoso, carnal, humano, terreno. Me fala uma coisa, o que você deseja que Deus faça hoje? Assim, eu vou te perguntar de novo, eu preciso da sinceridade do seu coração. O que você deseja que Deus faça hoje, nessa noite, nesse dia, nesse culto de domingo? Em pouquíssimo tempo a sua vida com certeza será transformada. Em pouquíssimo tempo, com certeza a sua vida será completamente mudada, transformada. Sabe o que eu gosto de ouvir? De pessoas que eram humanos, carnais, limitados, e quando passam a beber da fonte ilimitada, se transformam em alguém como é parecido com Cristo, ilimitado, como uma fonte que jorra para a eternidade, a fonte inesgotável das águas. Nós não podemos desejar ser quem nós somos. Esses dias eu falei com uma pessoa assim, eu falei, olha, cara, eu queria te oferecer algo que mudou a minha vida, transformou a minha vida. Sabe o que ela respondeu para mim? Olha eu atrapalhando a filmagem, né? Estava tudo planejado, não é isso? Estava tudo planejado. Eu gosto é assim. Uma salva de palmas para a galera que está servindo no culto. Devem ter pelo menos 25 pessoas fazendo isso aqui acontecer. Você podia aplaudir melhor. E aí essa pessoa respondeu para mim assim, não, a minha vida já está muito boa, obrigado. Eu não preciso melhorar, minha vida já é muito boa. Sabe o que é trágico para essa geração? É porque essa geração entendeu que dá para viver sem Deus. Porque se contentou com a sobrevivência da vida. Deus não entrega a nós uma sobrevida, Ele entrega a vida abundante.
Sabe quando ele diz assim, olha, vocês receberam vida abundante, falando assim, olha, não é uma vida limitada, não é a vida que você consegue planejar, não é a vida que você projeta, não é a vida que você recebe, não é o benefício da vida que você enxerga, é a vida que você nunca viu, você já recebeu essa vida. Quantos desejam viver essa vida completamente, como ela é? Quantos desejam perceber essa vida, entender essa vida, discernir essa vida? Quantos desejam? Hoje é a noite que Deus vai transformar você completamente para você viver a abundância da vida. Mas não dá para viver isso, enxergar isso, Gustavo, da maneira que você está, não dá. Não dá para viver isso, enxergar isso da maneira que eu estou, não dá. Por isso que nós precisamos entender quando a palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Isso me soa como um desejo maior para nós. Porque se nós vamos viver um avivamento, e essa igreja está inserida nisso, porque eu conheço pastores de vocês. Se nós estamos gritando que o Brasil será o novo celeiro de missionários, a nação do avivamento, que o Brasil é a nação que vai impulsionar o avivamento, se nós estamos ouvindo profecias de pessoas que não estão no nosso país, que falam, olha, está acontecendo alguma coisa no Brasil, se eu estou vendo pessoas vindo de outras nações para o Brasil para beber daquilo que está acontecendo aqui, eu vou te falar uma coisa, vai acontecer. Se nós estamos gritando, chegou a nossa vez, Brasil, nós precisamos entender que não é a nossa vez do que pulsa no nosso coração, mas é a vez de Jesus fazer aquilo que Ele deseja fazer. E não dá para fazer como nós estamos, não dá para ser limitado como estamos, não dá para ser com uma aparência carnal, limitada, não dá. Nós precisamos ser completamente envolvidos pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Nós precisamos ser completamente envolvidos por Ele, a ponto de jorrar. Mas sabe qual vai ser o avivamento para esse tempo? Pessoas cheias de unção. Pessoas comuns, com muita fome. Pessoas comuns, cheias de unção, com muita fome e com muita sede. Se você quiser viver uma vida diferente, se você quiser ir para o próximo nível da tua vida, você vai precisar ter muita fome, você vai precisar ter muita sede. O problema é que a nossa geração se envolveu demais com as coisas terrenas, entende? O problema é que a gente é a geração mais distraída que existe. O problema é que nós nos contentamos a viver com uma vida limitada, beber domingo a domingo uma água que dura por uma semana. E não é essa a transformação que o mundo espera de nós. Você lembra da história que Jesus conta, a parábola das 10 virgens? Você lembra disso? Você está aqui comigo? Eu preciso que você preste muita atenção nisso. Jesus fala assim, olha, o reino do céu é como 10 virgens que se levantam e preparam as suas lâmpadas. Imagina só, 10 mulheres se levantam e preparam uma lâmpada e vão ao encontro a um noivo. Todas as 10 tinham fogo, azeite e lâmpada. Todas as 10 tinham isso. Todas as 10 tinham uma lamparina acesa com fogo. Todas as 10 tinham uma lamparina. Todas as 10 tinham azeite dentro da lamparina. A Bíblia fala que elas se preparam, acendem as suas lâmpadas e vão ao encontro ao noivo. Então existe uma ação para você encontrar o noivo, entende? Existe uma ação sua que depende de você, para você se levantar, preparar aquilo que você tem, preparar a sua vida para receber aquilo que só Ele tem. Ninguém vai de encontro a Jesus sem antes ter assim desejo e vontade de estar do lado dele, de se preparar para estar lá. Eu tenho certeza que quando você passou o dia hoje, domingo, falou assim, olha, hoje eu estou na Real Amor. Hoje eu vou lá na Real Amor, mano. Você já sabia a roupa que você via, você já tinha preparado o dia, já marcou o horário de sair de casa. Você se preparou para estar aqui. Sabe quem estava aqui antes? O nosso Deus já estava aqui, Jesus já estava aqui, Ele já estava aqui te esperando, Ele já preparou aquilo que Ele vai te entregar. Mas você precisa querer muito. Você precisa desejar muito. Porque senão você pode sair daqui da mesma forma que você entrou, e seria trágico você morrer dentro da igreja. Sabe, Deus tem me dado tanta compaixão por pessoas que vivem uma vida limitada, presos dentro da igreja.
encaixotados aqui dentro de 4 paredes, mas quando saem na segunda-feira, a sua vida não transforma a vida de ninguém, não toca a vida de ninguém, não gera transformação na vida de ninguém. Sabe por que isso acontece, real amor? Porque nós primeiro precisamos ser transformados, restaurados ao plano original para conseguir tocar a vida e transformar a vida de alguém. Ninguém que é curado pode curar, ninguém que é transformado pode transformar, ninguém que não é restaurado pode restaurar, não pode, não dá. Você não pode entregar aquilo que você não tem. Veja como são informações que nós já temos. Tenho certeza que você já ouviu o pastor Bruno pregar isso, o pastor André, os pastores dessa igreja já pregar isso, já ouviu. No YouTube você já ouviu. Sabe por quê? Porque nós somos a geração que tem mais informação de todas as outras gerações. Ninguém tem tanta informação quanto nós temos. Nenhuma outra geração teve tanta informação quanto nós temos hoje. Só que informação sem entendimento é ignorância. Fala. Informação sem entendimento é ignorância. Se eu te der 2 minutos, você pesquisar aí no chat GPT, você pode se tornar um especialista em qualquer assunto e montar uma apresentação e apresentar aqui pra gente em mais 5 minutos em qualquer outra inteligência artificial hoje. Mas saindo disso, você não tem nenhum entendimento. Sabe o que acontece com a nossa geração? A geração que está na igreja, ela sabe muito sobre Deus, mas tem pouquíssima experiência com Deus. Cara, eu tô quase virando um saudosista, e eu não sou saudosista. Mas que saudade me deu esses dias de chegar na igreja e ver a igreja como você via e eu via, Brunão. Há 30 anos atrás que nós entrávamos na igreja, e as pessoas não estavam tomando o cafezinho, não estavam tomando Red Bull, igual eu cheguei que tomei um Red Bull legal e eu estava precisado. É o 3º dia que eu prego seguido, irmão. Glória a Deus por isso que eu amo isso. Eu amo pregar, eu sei para que Deus me chamou. Eu não vivo por isso, mas eu sei porque Ele me chamou. Então eu preciso viver para aquilo que Ele me chamou. Mas não, eu assim, olha, me deu saudade esses dias de entrar na igreja e ver as pessoas de joelhos dobrados. Cara, sabe quando a igreja começou a desvirtuar, perdeu um pouco a essência daquilo que é importante da geração passada? Quando as irmãs do círculo de oração, que a gente chama irmã do coco, começaram a ser meme. Eu entendo, sabe? Eu não estou querendo ser ridículo aqui. Você está me entendendo, igreja? Você está entendendo o que eu estou falando? Diz amém aí. Eu entendo que nós somos uma igreja... Eu faço uma igreja que é viva, pura, sem marcas, sem rugas. É assim que a palavra diz. Apresentem uma igreja sem rugas. Jovem que comunica com essa geração. Essa igreja é um exemplo disso. Olha o lindo que foi essa apresentação artística. Parabéns para o Gustavo, para a galera que faz isso. Meu irmão, eu fico apaixonado. Mas as coisas essenciais não podem ser negligenciadas. Nós não podemos negligenciar o essencial para viver algo que é, no nosso entendimento, maravilhoso. Deixa eu te falar, se não vive o essencial, o extraordinário você também não vai viver. Se você não tem buscado no lugar secreto algo para entregar em público, quando alguém precisar de você em público, você será envergonhado. Quando alguém ligar para você, eu conheço um crente. Meu Deus, tem alguém endemoniado aqui em casa, vem aqui. Você fala, não. Já aconteceu comigo isso. Esses dias, deve ter uns 2 anos, isso é uma pandemia. Um amigo, me liga. Mano, pelo amor de Deus, tem um cara endemoniado aqui no meu trabalho. Eu falei, expulsa o demônio dele, cara. Deixa eu te falar, real amor. O mundo espiritual é real. Assim como o amor que vocês receberam aqui também é real. Nós precisamos ser completamente restaurados à essência daquilo que Cristo nos ensinou para viver o mundo que Ele deixou para nós vivermos aqui.
No céu você não vai precisar ser restaurado. No céu você não vai precisar orar mais aquele, ô Senhor, me dá, você não vai precisar de mais nada. O céu você vai ser pleno, perfeito como Ele é. No céu você não vai precisar fazer jejum, porque o tempo de sentar na mesa com o noivo chegou. Jesus fala assim, será que alguém vai jejuar enquanto o noivo está com Ele? Então você tem que gastar sua vida agora para ser restaurado como Ele é. Mas precisa querer muito, desejar muito. Porque é antinatural para nós viver uma vida como a de Cristo, é antinatural. Aquilo que é natural para nós é chamados para a carne, é assim que nós somos. É como um carro que vem adulterado, um carro que está desalinhado, se você solta a direção, ele vai para qualquer lugar, menos para onde você quer ir. Porque não dá para viver isso sem desejar e querer muito, muito, não dá. Não dá para ter uma experiência com Cristo sem desejar e querer muito, não dá. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Responda com tudo aquilo que você tem em Cristo, com todo o entendimento que você tem, e o entendimento que você tem é suficiente para que Ele transforme a sua vida. Deixa eu te falar. Você quer sair daqui completamente restaurado, de verdade? Você quer sair daqui completamente transformado, de verdade? Você quer sair daqui nessa noite vivendo para um level up, um nível acima, uma escala maior? Não é só um próximo nível, porque um próximo nível pode ser qualquer nível. Você pode ir para baixo no próximo nível. Eu estou falando assim, ó, um nível acima. Crente ou está subindo ou está descendo, irmão. Não tem mediano para você. Não tem vidinha plena para você. A plenitude em Deus vai ser completa nele, subindo e olhando para Ele. Paulo fala assim, olha, mas prossigo para o alvo. Meu alvo é Cristo. Eleva os meus olhos para o monte. Eu quero me parecer com Ele. Você tem que estar em direção a Ele. Ou você está indo para lá, ou você está descendo. Você quer viver muito uma restauração hoje, de verdade? Você quer ser completamente transformado, de verdade? Eu creio que nós vamos viver uma transformação completa hoje, em nome de Jesus. Eu creio que nós seremos completamente restaurados a partir da mente de Cristo, porque o entendimento liberta. A verdade do entendimento transforma, mas o discernimento faz você viver. Deixa eu repetir de novo, porque essa aqui é pesada. Se informação sem entendimento é ignorância, entendimento sem discernimento é morte. A palavra diz que a verdade liberta. Nós somos livres, Ele nos fez livres, mas a verdade liberta. Conheçam a verdade, vocês serão livres. Sabe o que é a verdade sobre nós? Nós precisamos discernir as coisas do Espírito para viver o Espírito. Nós precisamos de discernimento para viver as coisas do céu. Entendimento ainda é limitado para nós. Informação sem entendimento, ignorância. Entendimento sem discernimento é morte. Agora, quem é o Espírito do discernimento sobre nós? O Espírito Santo. Sabe, eu estou cada vez mais apaixonado em pregar o Espírito Santo, porque eu entendi que é a chave para a humanidade, é a chave para a transformação. Porque pelo muito entender, Paulo matou os cristãos. A palavra diz, o próprio Paulo diz a Gálatas, fala assim, vocês sabem quem eu era antes de conhecer o Evangelho que me foi pregado, não por conhecimento humano, mas o próprio Jesus, quem me apresentou pela sua própria vontade. Gálatas, vocês sabem quem eu era, persegui os cristãos, persegui a igreja. Paulo falando sobre quem ele era, mas ele fala assim, olha, aqueles que eram da minha idade, ninguém se comparava a mim, eu era um dos melhores. A palavra diz que ele foi formado aos pés de Gamaliel, um dos maiores teólogos daquela época, um dos grandes mestres daquela época. É por isso que a palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós precisamos ser transformados pelo entendimento, discernimento do Espírito Santo. Quer viver uma vida maior, um nível a mais, quer ser transformado, restaurado para viver uma vida maior, você precisa muito do Espírito Santo. Não basta ter informação para você estar aqui. Não basta ter o entendimento para que você viva uma vida compreendendo aquilo que você está fazendo. Você precisa discernir. E é só pelo muito desejo do Espírito Santo que nós vamos viver isso. Tu tem Bíblia aí? Abre aí no livro de Atos.
Atos capítulo 3. Atos dos Apóstolos capítulo 3. Olha que texto incrível isso, cara. Nós vamos ler o verso 20 e o 21. Diz assim a palavra do Senhor: para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Olha o que diz aí no verso 21. Para que venham tempos de descanso. No verso 21, o próprio Pedro diz: olha, nós viveremos tempos de descanso, e esse tempo chegou até nós através do que Cristo entregou. Eu acho lindo porque essa palavra descanso, ela nos traz para um lugar de refrigério. É um lugar onde eu não tenho mais peso da vida que eu carregava antes de encontrar Jesus. É um lugar onde as minhas aflições não me atacam mais a ponto de me derrubar. É um lugar onde o refrigério de Cristo me faz ser parecido com Ele. E o peso que eu carrego é o peso do próprio Jesus, entende? É leve e é suave. Mas no 21, o próprio Pedro traz uma garantia, fala assim: olha, mas chegará um dia em que nós seremos restaurados, plenamente restaurados. Você pode procurar na tua Bíblia e fazer qualquer pesquisa que você possa fazer. A palavra restaurado, como essa palavra aparece aqui, plenamente restaurado, só aparece neste versículo em toda a Bíblia. Porque se nós estamos aqui para parecer com Cristo, nós precisamos entender que até estar com Ele, nós precisamos buscar parecer com Ele. Se nós estamos aqui porque queremos ser como Cristo é, nós precisamos também entender que para ser como Ele é, nós precisamos desejar eternamente ser quem Ele é. Parecer com Ele, viver como Ele viveu, ser como Ele era, entregar aquilo que Ele entregou, desejar o que Ele desejou. Você lembra, querido, que todas as vezes que Cristo fazia uma aparição espetacular, quando acontecia aqueles grandes milagres, em seguida Ele se retirava, ia ao monte, ia orar, ia para o lugar secreto, ia jejuar, ia buscar, porque Ele entendia que Ele não era aquilo que Ele estava entregando, era muito maior, a obra era muito maior, a ponto de quando perguntavam: como é que você faz essas coisas? Ah, mas peraí, vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo? Não. Eu só faço aquilo que eu vi o meu Pai fazer. Você quer viver como Cristo? Você tem que olhar para Ele, ser quem Ele é, enxergar o que Ele fez, viver como Ele fez, saber como Ele fez, buscar fazer o que Ele fez. Não dá para ter um coração diferente disso, porque seria limitado demais. A busca da restauração é incessante para nós. A busca da restauração é uma constante para nós. Porque em algumas áreas Deus já pode ter te dado descanso. Em algumas áreas você já pode estar refrigerado em Deus. Sabe aquelas áreas que antes você vivia amargurado, ansioso? Sabe que aquelas áreas que você tinha dificuldade de viver, que hoje você já tem uma leveza nessas? Essas áreas já receberam descanso. Mas não quer dizer que você precisa parar de buscar ser restaurado como Ele é. Alguém aqui já restaurou alguma coisa? Seja o que for, alguém já restaurou alguma coisa? Não é um processo legal de fazer, mas ninguém restaura nada que não tenha valor. Assim, ó, eu não gosto de carro velho, irmão. Desculpa quem tem, uns Opalão, Chevetão. Eu acho lindo dos outros. De verdade, eu sou apaixonado pelo dos outros. Mas eu não quero para mim, porque eu sei o trabalho que dá. Sabe o que significa isso? Para mim não tem tanto valor quanto para quem gosta.
Porque quem gosta, meu irmão, gasta tudo que tem, vive num carro mais velho para ter um carro velho, restaurar um carro que é mais velho do que o que ele anda. Faz sentido para você isso? Para mim não faz. Mas para algumas pessoas faz todo sentido. Porque eles enxergaram valor. Seja lá o que você restaurou um dia, você só restaurou para você porque tinha valor. E não quer dizer que seja a coisa mais cara do mundo. Eu estou falando que tem valor. Valor não é preço. Porque o que Jesus fez por nós não tem preço. Tem valor. E sabe por que ele promete para você que ele vai te restaurar? É uma promessa, está aqui, eu acabei de ler. É uma promessa, vocês serão restaurados, plenamente restaurados. Sabe por que ele olha para nós e faz essa promessa? É porque ele enxergou antes daquilo que nós víamos, ele viu valor. Ele chegou em você valor, cara. Ele chegou valor em você. Sabe, talvez você nem mesmo enxergue valor naquilo que você está vivendo agora. Mas esse é o segredo do Evangelho. Aqueles que têm olhos espirituais não olham para você vendo o que você é agora. Eu vejo você no futuro. Eu vejo você profetizando. Eu vejo você orando em línguas. Eu vejo você batizado com o Espírito Santo. Eu vejo você restaurando outras pessoas. Eu vejo você pregando o Evangelho. Eu vejo você plenamente restaurado. Porque eu não te vejo como você é. Eu vejo com os olhos que Jesus te vê. Real amor, você deseja mesmo viver uma vida restaurada em Deus? Você deseja viver uma vida restaurada em Deus? É noite de você desejar muito. Não dá para a gente ser a geração da informação, não dá para a gente ser a geração do entendimento, mas nós seremos a geração do avivamento que discerne pelo Espírito. Então a nossa vida nós não vivemos por nós mesmos, nós fazemos como Paulo: olha, a vida que eu vivo pela fé em Jesus Cristo, e essa fé não foi me dada por pregação humana, mas pelo próprio Jesus. Então não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Aragassurianda la xerere. Existe algo que é transformador, e isso está à disposição para nós. Nós não nascemos para mendigar graça, nós somos os filhos do dono da graça. Nós não nascemos para mendigar fé, nós somos aqueles que carregam o depósito da fé. O mundo não viu, mas nós conhecemos, e porque nós conhecemos, nós recebemos, nós temos, está em nós, vivo em nós. É tempo de viver a geração que discerne, a geração transformada. Sabe por que nós vamos ver um avivamento nesse país? Porque o Espírito está falando conosco. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando. Acabou, irmão, a época onde Deus escolhia um super pastor, um super apóstolo, uma pessoa super para encher estádios, jogar paletó nos outros. Eu participei disso, mas loucura. Agora Ele procura os pequeninos, os verdadeiros adoradores, os menores da casa, os que servem, os que estão dispostos, o que não tem nada para entregar, o que não é nada, o que se diz que não é nada, para fazer tudo para Ele, para viver para Ele, para entregar para Ele, para pregar para Ele, para ser aquele que vai salvar o mundo. Nós somos a geração que vai mudar o mundo. Nós somos, você. Eu vou mudar o mundo, você vai mudar o mundo. Você vai transformar. Você vai falar comigo: pastor, mas no mundo jaz o maligno. Sai daqui, boca de Satanás. O mundo jaz o maligno desde quando o mundo é mundo. Porque um dia Eva ouviu assim: olha, o fruto é bom, o fruto é perfeito aos olhos, e ele vai ser agradável também. Sabe o que Deus falou para nós? A minha vontade é boa, a minha vontade é perfeita, a minha vontade é agradável. Sabe o que Deus está falando para nós? Aquilo que foi perdido no Éden, eu continuo com isso à disposição para vocês. Quer viver a minha vontade boa, perfeita e agradável? Assim como vocês caíram no Éden, a minha vontade boa, perfeita e agradável continua disponível para quem está com fome. Assim como nós perdemos a graça pela fome e o desejo pelo mundo, porque o fruto foi comido, porque era bom,
perfeito e agradável. Assim nós também seremos restaurados, porque nós temos desejo, fome de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, completamente restaurados. Você vai precisar ter fome, mano, sede. Você lembra de Pedro? Cara, Pedro é aquele que a gente sempre se identifica. Com certeza você já leu a Bíblia, você já identificou a tua vida com Pedro. Em algum momento, você fala, esse bicho é muito nós, mano. Porque ele era completamente ignorante. Ele começou com muita informação, não era? Aí daqui a pouco ele achou que ele tinha entendido tudo. Eu entendi. Não, Jesus, tu não vai morrer não. Jesus, tu não vai morrer não, mano, tá maluco? Não, aqui, ó, daqui ninguém tira nós. Aqui é fechamento total, que ninguém pega nós. Jesus fala assim, ô Pedro, se fosse hoje você sabe de nada, inocente. Mas sabe, tem alguns momentos que Pedro ensina para nós. Se nós queremos ser restaurados, vou te lembrar alguns deles. Um dos primeiros episódios que marca a vida de Pedro é quando Jesus escolhe lavar os pés dos discípulos. Você lembra disso? Primeiro é o Pedro. Jesus, que isso? Que história é essa, rapaz? Não, nós que temos que lavar os seus pés. Grava essa frase que eu vou te falar no seu coração. Se puder, anota na tua mente, no teu coração, rasga, não esquece. Quem não sabe ser servido, não sabe servir. Quer viver o evangelho, igreja? Quer viver o real amor? A primeira coisa que Deus tem que restaurar na sua vida é o senso de serviço. A sua vida é uma mordomia. Você precisa ser restaurado para servir. Sabe a geração que está sentada aqui, que foi machucada pela igreja passada, por pastores, por homens, que não queriam mais estar aqui, agora tem medo de servir, agora tem medo de viver ministério, agora tem medo de vocação, de chamado, de propósito. Sabe o que eu estou falando para você hoje? É a noite de Deus restaurar o teu serviço, o teu chamado. É a noite de Deus trazer você para a vocação de novo. É a noite de Deus colocar você para viver o evangelho, servindo completamente. Você pode levantar as tuas mãos, eu quero profetizar sobre você. Coloca as tuas mãos de servir no alto, assim, olha. Eu profetizo sobre você que você vai dar frutos e sobrefrutos. Você vai viver no maior tempo de serviço da sua vida. As suas mãos vão entregar mais do que você pode entregar. Você será capacitado para viver a vocação do evangelho. A primícia da graça daqueles que servem estará sobre você em nome de Jesus. Se você pega essa palavra, diz: eu pego. Está na hora da gente restaurar o serviço. Porque quem não sabe servir é como Pedro. Fala: Jesus, espera aí. Não. Espera aí, não é assim não, cara. Aí Jesus dá um sabão em Pedro, lembra? Aquele que eu não lavar não tem parte comigo. Aí tem um outro episódio que é clássico, né? Os discípulos lá no barquinho, vai onde parte. Jesus estava onde? Retirado. Estava no monte, saiu, separou. Foi buscar mais para entregar mais. Você está entendendo? Lá vem Jesus, em cima das águas. Cara, quer assistir o The Chosen? Muito doido, né, mano? Oh. Cara, devia ser sensacional, mano. Aí Pedro olha, um fantasma. Às vezes nós nos assustamos com aquilo que só Deus tem. Às vezes nós nos espantamos com aquilo que Ele é. Porque é tão mirabolante que a nossa vida não consegue entender, compreender. Sabe por que você não compreende? Porque te falta discernimento. Porque pelo entendimento humano é um fantasma para você. Ser tocado pelo Espírito Santo talvez seja um fantasma para você. Falar em línguas talvez tenha se tornado um fantasma para você. Porque se na geração passada a igreja e os pastores foram desvirtuados da sua imagem, naquilo que eles são, porque alguns falharam, porque pregaram mal, porque fizeram mal, na nossa geração estão querendo desvirtuar o potencial do Espírito Santo em nós. Mas assim como ninguém parou a igreja, assim como nós estamos cantando que ninguém vai parar a igreja, assim como nós estamos com os pastores restaurados aqui, ninguém vai poder tocar no Espírito Santo. Ninguém vai poder tocar no Espírito Santo. A geração que nós vivemos hoje será a geração do Espírito Santo.
nós não ficaremos assustados com ele. Nós vamos ter parte com ele. Aí Pedro olha, é um fantasma, e Jesus fala, não, é Jesus. Parece que é a voz dele. Se é você, deixa eu ir até você aí, ó. Eu gosto do trecho da Bíblia que fala que a fé, que quem tem fé, basta crer que Jesus está no Pai, o Pai está em Jesus e Ele está em nós. E a palavra acreditar que aparece lá é ser persuadido, é se levar a acreditar, é se colocar nessa posição que você pensa que é real. Aí Pedro dá a maior prova de fé. Eu vou, mano, se é ele, me chama que eu vou. Vê se não é uma fé que acredita. Ele já tinha visto algumas coisas, ele já achava que tinha entendimento. Quando ele coloca o pé na água, ele vai. Daqui a pouco o texto diz que ele olha para baixo e começa a afundar. Sabe por quê? Porque quem discerne não precisa fazer prova de Deus. Quem tem Espírito Santo, quem tem discernimento do Espírito Santo, você não precisa ficar provando Deus. Ah, Deus, fala comigo para ver se é. Você sabe o que tem que fazer, vai lá e faz. Você não precisa, pastor Bruno, eu preciso de mesa com você, pastor Bruno. Pastor Bruno paga tanto café nessa igreja aqui que às vezes não precisava pagar. Eu vejo seus stories. Eu vou falar. Posso falar, igreja? Porque lhe falta discernimento. Deixa eu te falar. Tu acha que discipulado é passar uma hora sentado na mesa com o teu pastor? Você sai de lá e os teus fantasmas voltam. Se não tiver discernimento, os teus fantasmas voltam. Se não você não estiver cheio do Espírito Santo, ele não consegue passar para você por osmose, não dá. Porque a palavra diz, na mesma parábola das virgens, que aquelas 10 virgens foram a encontrar o noivo. Mas tardando o noivo, demorando o noivo, tardando o noivo, elas pegaram no sono, adormeceram. E quando elas levantam e acordam, tinham 5 que foram tituladas loucas, insensatas, imprudentes. 5 daquelas 10 mulheres foram taxadas como imprudentes por uma única coisa: elas não carregavam unção sobre além daquilo que elas tinham nas suas lâmpadas. Você precisa ter mais do que você imagina. Do Espírito Santo você precisa ter mais do que você imagina. Da unção que Deus tem você precisa ter mais do que você imagina. E como eu alcanço isso? Desejando e querendo muito. Muita fome, muita sede. Quer que eu te prove que aquilo que o pastor Bruno carrega, a unção que eu carrego, eu não posso transferir para você por osmose? Quando elas acordam, as insensatas olham para elas assim, ó, nossa, a nossa lamparina vai se apagar daqui a pouquinho, já está acabando. Vamos pedir para elas, as prudentes, porque elas têm a mais. E elas olham para as prudentes e falam assim, olha, ei, dá um pouquinho do que vocês têm para a gente. E eu sei que assim, olha, a gente olha o texto, às vezes nem vocês pararam para pensar sobre isso. Seria cristão, uma atitude cristã, partilhar aquilo que você tem. É ou não é, igreja? Só que unção, aquilo que você carrega, não cabe na vida de ninguém. Essa agora eu te peguei. Você deve estar aí, esse pastor é maluco. Vou te provar. Aquelas que tinham com prudência, que tinham em excesso unção, óleo, porque óleo significa unção, olham para as imprudentes e falam assim, ó, vocês precisam sair para comprar o óleo. Porque se eu repartir com vocês aquilo que eu tenho, não vai restar nem para nós e nem para vocês. Então vão e comprem. É assim que está escrito o texto. Mateus capítulo 25, depois você lê lá.
Você vai se lembrar que o primeiro rei de Israel, que foi Saul, foi ungido por Samuel. E Samuel derrama sobre ele um óleo de unção. Contra a vontade de Deus para aquele momento, porque Deus não queria um rei naquele momento, mas foi a pedido do povo. O povo queria um rei. Estava insistindo com Samuel: Samuel, nós precisamos de um rei. Nós precisamos do rei, você já está ficando velhinho, Samuel. Você não vai dar conta mais. Daqui a pouco você não. E nós queremos ser igual às outras nações. Todas as outras nações têm um rei. Nós queremos ser igual. Tem um rei para nós. Samuel vai lá de bico para Deus: oh, Senhor, eles estão pedindo um rei, Deus. Deus fala para ele assim: Samuel, não se preocupe, eles não estão rejeitando a você, mas rejeitaram a mim. Vamos dar a eles o que eles pedem. Vai vir um cara na sua porta e você ungir esse cara rei. Daqui a pouco vem Saul, procurando a jumenta do pai. Eu não sabe nem o que estava fazendo lá. Não acha a jumenta. O servo que estava do lado dele fala: Saul, aqui nessa região tem um profeta. Vamos lá na casa do profeta, porque ele vai nos dizer onde é que estão as jumentas do teu pai. Às vezes tem gente que caminha com você e está te apontando para um profeta e você não está vendo. Às vezes você está caminhando com alguém que está perdido e você não se coloca no lugar de profeta para mostrar o caminho para alguém. Saul chega na casa de Samuel: Samuel, nós queremos... Não, peraí, vocês não estão entendendo nada. Deus te mandou aqui porque você vai ser o novo rei de Israel. Mas eu? Olha o que Saul fala, queridos. Vê se não parece com nós. Você não está entendendo não, Samuel. Eu sou da menor tribo de todas as tribos. Eu sou da tribo de Benjamim, a mais irrelevante, a mais insignificante. E se não bastasse isso, eu sou da menor casa da tribo de Benjamim, a mais insignificante das insignificantes casas. É eu. Mas você não precisa ser alguém que você imagina querer ser para viver aquilo que Deus quer que você viva. Você precisa de unção. Porque unção é capacitação para viver o propósito de Deus na sua vida. Sabe a geração que está gritando: eu não tenho um propósito. Já recebeu aí, pastor? Eu não sei qual é o meu propósito. Deixa eu te falar, você nunca mais vai fazer essa pergunta para o pastor Bruno. Essa igreja aqui nunca mais vai fazer a pergunta para o pastor Bruno. Sabe qual é o seu propósito? Conhecer a Deus e fazer Ele conhecido. Vou te falar de novo, você não esquecer. Grava no seu coração. O seu propósito é conhecer a Deus e fazer Ele conhecido. Você pode ter dúvidas sobre a sua vocação. Você pode duvidar sobre aquilo que Deus chamou para viver, para fazer. Mas enquanto você conhece Ele, enquanto faz Ele conhecido, você vai tendo convicção da sua vocação, do seu ministério. Você não tem dúvida. Porque Ele te ungiu para viver um chamado. Ele te ungiu para viver o propósito. Ele ungiu a sua cabeça com óleo. Ungi minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Quem não está ungindo não está transbordando. O que eu acho incrível na história de Saul é que a transformação dele foi instantânea a partir da unção. Presta atenção nisso. Pedro viveu um propósito grande, caminhando com Jesus 3 anos. Entendiram? Entendiram? Quem diz que eu sou? Você é o Messias, é o Cristo. Daqui a pouco ele estava lá: não vai subir ninguém para o céu, não vai subir ninguém. Vai ser tropa de elite, né? Não, para onde você for, eu vou. Você não sabe o caminho para onde está saindo Jesus. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não estava entendendo nada. Daqui a pouco entendia tudo, daqui a pouco entendia nada. Estava igual: tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira unção, bota unção, tira unção, bota unção. Loucura! Com Saul foi diferente. Samuel unge Saul. Aquele que achava que não era nada, não era ninguém, foi ungido o rei, de repente. Nada acontece de repente. Para Deus não existe tempo para o seu propósito. Ele pode nessa noite transformar sua vida completamente a partir da unção. Ou você pode ser moído por um processo. A palavra diz que alguns são pelo amor, outros pela dor. Sabe o que significa isso? O amor é aqueles que se humilham na presença do Senhor. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Faz em mim alguma coisa de alguém que não é nada. Ele faz. Pela dor, eu carrego alguma coisa, então eu tenho alguma coisa para servir. Você vai precisar ser moído para ser alguém para Ele. A palavra diz que a partir da unção de Samuel, quando Saul se volta para andar, ele foi tocado pelo Espírito, tomado pelo Espírito, cheio do Espírito Santo. A palavra diz que ele foi, a partir da unção, cheio do Espírito Santo. E eu gosto da tradução que diz: e neste momento, ele se transformou em um outro homem. A unção não só vai te capacitar, mas vai te transformar em outra pessoa.
Vai começar a fazer sentido quando você diz assim, olha, aqueles que creem em mim, nova criatura são, as coisas velhas se passaram, tudo se fez. É outro homem, é outra pessoa, é outra mulher. É na hora que a pessoa te olha, que você não encontra essa amiga ou essa amiga há algum tempo, fala assim, nossa, mas o seu rosto está tão bonito. E você não fala, é Mary Kay. Não é. É Espírito Santo. É a unção que Deus te deu, te transformando em um outro homem, em uma outra mulher, porque os seus sofrimentos não te abatem mais. Você não passa noites em claro, você não tem insônia, você não tem depressão, as suas maldições hereditárias foram quebradas, a unção quebra o jugo. Outro homem e outra mulher, transformados, completamente transformados. Cara, olha que louco. Pedro vive um processo gigantesco. São pelo menos 10 pontos de queda que você vai ver ele decaindo naquilo que Deus estava querendo fazer com ele. Mas existe algo que transforma ele assim, olha, como um passe de mágica. Atos capítulo 2. A palavra diz que estavam todos reunidos. Você lembra dessa cena? Eu acho engraçado porque eles estavam reunidos há 10 dias, insistindo. Jesus tinha subido aos céus. Jesus ficou com eles depois de morrer, ressuscitar, 40 dias, um período de 40 dias. Durante 40 dias ele apareceu em alguns momentos. Em um desses momentos, ele aparece aos discípulos, eles estavam pescando de novo, porque Pedro volta a fazer aquilo que ele não deveria voltar a fazer. Jesus já tinha dito para ele assim, olha, sobre esta pedrinha eu edificarei a minha igreja. Não era sobre Pedro, era sobre a pedra que é Jesus Cristo. Tu és Petros e sobre essa pedra, Jesus, eu edificarei a minha igreja. Apacenta as minhas ovelhas, cuide dos meus cordeirinhos. E aí, Jesus morre, os discípulos voltam a pescar, Pedro está lá, joga a rede, tira a rede, nada, pegando nada de novo. Sabe aquele processo? Tem unção, sem unção, com unção, sem unção. De novo, altos e baixos. Eles ouvem uma voz, e aí, pegaram uma coisa? Parecia, a gente chama de déjà vu, né? Eu já vi isso acontecer, mano. Quando eles jogam uma rede, 153 grandes peixes, eles pegam. Pedro reconhece a voz e sai nadando, pelo menos 100 metros, de braçada. Quando ele chega lá na borda, na praia, sabe quem estava esperando ele? Jesus, com a mesa preparada. Dessa vez ele tinha fogo, brasa e peixe. Deus sempre vai ter uma mesa preparada para você, para te dar muito mais do que você imagina. Enquanto você está buscando pegar suprimento para a sua própria vida, Ele já está com a mesa preparada com tudo que você precisa para viver. Deixa eu te falar de novo, igreja. Real, amor, você precisa pegar isso, cara. Você precisa pegar isso para você hoje. Você não precisa sair daqui sem isso. Enquanto você está buscando alimento para a sua própria vida, para viver, para sobreviver na sua própria vida, Ele está com a mesa pronta, preparada com tudo que você precisa para viver. Sem esforço, sem muito esforço, para dominar o mundo e conquistar coisas que vão ser corroídas pela ferrugem ou a traça vai consumir. Ele já está com a mesa pronta, tudo pronto. Quando você está pescando peixe para alimentar os seus desejos maus, Ele está com um peixe que alimenta a sua vida para a eternidade, porque Ele já restaurou você na eternidade. Na eternidade você já é restaurado. A palavra diz que antes que seus ossos fossem formados, Ele já te conhecia. Antes que seus ossos fossem formados na barriga da sua mãe, Ele já te conhecia, Ele já te conhecia. Você foi predestinado, porque Ele nos escolheu como filho e nos predestinou. Nós sofremos à toa, porque se nós entendemos aquilo que Ele está falando, a gente não tinha sofrimento. Jesus coloca a mesa para Pedro, Pedro se alimenta. Naquele momento ele fala assim, olha, Pedro, tu me ama? Me ama mesmo, Pedro? Pedro, tu me ama pela terceira vez. Eu te amo. Senhor, tu sabes. Tu sabes, Senhor. Eu te amo. Para cada ato de negação que Pedro fez e cometeu contra Jesus, ele restaurou
em cada ponto um amor novo, uma vida nova e uma restauração nova, para que Pedro vivesse completamente aquilo que ele tinha para viver, para que Pedro fosse envolvido pelo amor de Cristo, porque quem não sabe amar não pode amar, entende? Quem não se ama completamente, quem não se perdoa, mas eu não mereço, eu sou tão pecador, junte-se ao grupo, querido. Mas que por um homem o pecado entrou no mundo, pelo mesmo homem ele sairá do mundo, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Fica de pé para parecer que está acabando. A palavra diz, queridos, olha para mim, não desvia sua atenção não, por gentileza. A palavra diz que no dia de Pentecostes, eles estavam reunidos pelo menos 10 dias, insistindo atrás de uma promessa. Sabe quando a vida de Pedro muda completamente? Quando eles ouvem um som como de um vento impetuoso naquele lugar. E aquilo foi tão forte, tão estrondoso, que parecia que a cidade também podia ouvir o que estava acontecendo. E eles viram uma corrente de fogo, como se fosse uma língua. A palavra diz que essa língua de fogo se repartiu em várias outras menores, e repousou e caiu sobre eles. Eu gosto da palavra que diz que esse espírito de fogo, esse batismo de fogo, caiu sobre eles. Depois de insistirem, quererem tanto serem cheios do Espírito Santo, sejam transformados, viverem a promessa, depois de insistirem tanto, de quererem tanto, aquilo caiu sobre eles, veio sobre eles, sem pagar um preço, sem pagar preço financeiro, sem comprar nada, simplesmente caiu sobre eles. Mas pagando um preço que é muito maior. Qual é o preço? O preço da obediência. Sabe qual foi uma das maiores quedas de Saul? Deus fala para ele: Saul, vai lá, conquiste aquela terra, mate todos, não deixe que reste ninguém. Saul vai, faz o que Deus mandou, menos matar os boizinhos. Ele traz uns boizinhos, uns bichinhos. Fala: não, vamos, tem uns negocinhos bons aqui, vamos levar para nós. E ainda deixa o rei e traz refém. Deus olha para Samuel: Samuel, eu me arrependo de ter ungido Saul rei, me arrependo. Por quê? Porque ele não me obedece. Mas o que ele fez? Vai lá para você ver. Quando Samuel chega: Saul, Deus está arrependido de ter ungido você rei. Não, mas por quê? Porque você não obedeceu. Não, mas eu fiz tudo o que Deus me pediu. Então qual é esse barulho desses animais que estão aqui? Que barulho é esse? Não, isso aí é porque os soldados insistiram para eu trazer. A gente sempre tem uma desculpinha para carregar coisas na nossa vida que Deus não pediu para carregar. Fica fazendo barulho na tua cabeça a ponto de você não ouvir mais a voz de Deus e não obedecer à vontade dele, entende? Aí ele dá uma desculpa maior ainda, achando que ia impressionar Deus. Às vezes a gente é assim: não, eu estava lá na igreja domingo, eu ouvi uma palavra do pastor Gustavo sobre restauração, meu Deus. Eu não preciso de mais nada. A gente sempre quer dar uma desculpa. Saul fala assim: olha, não, Samuel, você não entendeu. Tudo esses bichinhos que eu trouxe aí é para oferecer de oferta para Deus, como se Deus precisasse de alguma coisa que nós temos. A palavra diz: quem pode acrescentar alguma coisa a ele? Onde você estava quando ele colocou os fundamentos da terra? Jó, ouvindo isso? Jó. Quem somos nós perto de Jó? Fala: misericórdia. Nessa hora Samuel fala para Saul: mas você não entendeu ainda que obedecer é melhor do que sacrificar. Se você pode pagar alguma coisa para Deus, para comprar a unção que Ele vai depositar sobre você hoje, pague com um coração humilde, devoto, obediente a Ele. Sabe o que Ele deseja de você? Sabe o que Ele deseja que você compre? Dobra o teu joelho, volta a dobrar o teu joelho. De joelho dobrado é melhor. Volte a fazer jejum, volte a jejuar. Volte a acordar de madrugada, sacrificando aquilo que você tem. Pastor Bruno leu aqui: olha, eu não espero mais de vocês sacrifício. É um amor, eu não espero de vocês sacrifício. Sabe a geração que nós estamos ouvindo hoje? Jesus é suficiente.
Deixa de oferecer a sua vida, os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável para Ele. Você vai ver o que você vai receber de Jesus. A unção é comprada com muito sacrifício. Tem que pagar preço sim. Tem que voltar a orar sim. Tem que voltar a jejuar sim. Tem que ler a palavra sim. Tem que abrir mão das coisas do mundo, da aparência do mundo, daquilo que você carrega que não é de Deus, daquilo que você sabe que não é de Deus, que não está indo contra a vontade de Deus para a sua vida. Tem que abrir mão sim. Pagar preço para ser igual aquelas virgens prudentes que não só tinham lâmpadas acesas, mas tinham muita unção carregando. A unção que Deus coloca sobre você não cabe na vida de ninguém, ela é sua, porque foi você que pagou o preço. Mas eu acredito na transferência de unção. Paulo diz assim, ó, pela imposição das nossas mãos, vocês receberam o Espírito Santo. Só que não sou eu entregando aquilo que eu tenho para você, é simplesmente aquilo que eu carrego tocando a sua vida, e ele preenche o vazio que você tem de Deus. Porque quando você paga preço, você não só recebe unção para se encher de Deus, mas você se esvazia de você mesmo. Entende qual é o processo? Quando você está de joelhos dobrados, quando você está negando a sua carne, quando você está recusando a sua vida carnal, quando você está se martirizando em sacrifício pelo processo que Deus tem na sua vida, você está falando assim, olha, eu me esvazio de mim mesmo, eu me esvazio de mim mesmo, e Deus está derramando unção. Quanto mais vazio, mais unção. Quanto mais vazio, mais unção. Quanto mais eu busco, mais unção. Quanto mais eu compro, mais unção. Quanto mais preço eu pago, mais unção. Para quê? Para um dia nós atingirmos a mente de Cristo, a estatura de Cristo Jesus. Perseverem até atingirem a estatura de Cristo Jesus, a mente de Cristo. Sabe o que significa isso? Nós não seremos só parecidos com Ele nos nossos pensamentos, nós seremos parecidos com Ele no nosso corpo, naquilo que nós fazemos para fora. Vão olhar para nós e falar, aí vem um grande homem de Deus, aí vem uma grande mulher de Deus. Na real de amor tem pessoas de Deus, cheias do Espírito Santo. Na real amor os mortos ressuscitam. É lá que as pessoas são curadas, é lá que as pessoas são transformadas, restauradas, porque lá eles encontraram o valor do Evangelho. Mas você precisa querer muito, querido. Muito. E Pedro recebe aquele batismo do Espírito Santo com fogo, porque ele insistiu na promessa. A promessa está toda aqui para nós. No capítulo 2 ele fala assim, olha, reuniu uma multidão nesse momento. Tu lembra, Gustavo? Reuniu uma multidão lá, você lembra? Reuniu uma galera. Tinham pelo menos 17 nações reunidas na cidade, porque o período era de festa, então todo mundo se reunia lá. Eles vieram ouvir o barulho. Lembra de uma coisa, todo avivamento produz barulho, mas nem todo barulho é avivamento. Mas onde tem avivamento, onde tem fogo, tem barulho, irmão. Eles vieram ver o que estava acontecendo. Quando Pedro levanta, ele já levanta cheio do Espírito Santo. Porque se fosse o outro Pedro, ele levantava com a espada e tacava na orelha, não é isso? Porque se fosse o outro Pedro, não, que ó, ninguém vai reunir aqui não. Aqui é só para nós, os que são de Cristo. Vocês mataram Jesus. Mas quando ele levanta cheio do Espírito Santo, tomado pelo poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Oh, meu irmão, você tem que querer muito ser cheio do Espírito Santo. Porque quando ele levanta dali, já não é mais ele quem vive. Aí ele olha para aquela multidão, ele já olha com os olhos de Jesus, porque ele está transbordando fogo. O batismo de fogo é isso. Você vem, recebe e transborda. Ele olha para aquela multidão e fala assim, olha, o que vocês estão falando aí, senhor? Nós não estamos bêbados do negócio que vocês estão falando. Porque nós estamos parecendo uns doidos falando em outras línguas. Chaba, acaba aquele negócio. O acampamento foi doido, hein? Nós vamos viver hoje aí também. Quantos desejam viver mais? Quantos têm sede de fome? Quantos querem receber um poder, um toque poderoso de Jesus para ser completamente transformados? Ele olha, o Pedro levanta, cheio do Espírito Santo, ele olha e levanta. O que vocês estão vendo aqui, olha, multidão, o que vocês estão vendo aqui
foi profetizado há muitos anos atrás pelo profeta Joel. Lá no capítulo 2, no verso 28 diz que acontecerá naqueles dias que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre toda a terra, sobre todo tipo de gente. Os seus jovens, eles terão visão, os seus velhos terão sonhos, os seus filhos, as suas crianças profetizarão. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos tocados por Ele. E de imediato nós sabemos o nosso ministério, o nosso propósito, a nossa vocação. E nós não queremos outra coisa senão fazer Ele conhecido, fazer Ele conhecido. É tempo de você ser restaurado para restaurar. Porque quando Pedro recebeu o Espírito Santo, nessa mesma mensagem, 5.000 pessoas ouviram o Evangelho, entenderam o Evangelho. Por causa de uma pessoa foi tocada pelo poder do Espírito Santo. O que mais Deus pode fazer através de você, cara? O que mais Deus pode fazer através de mim? Eu estou com tanta sede, eu estou desejando tanto estar aqui minha esposa, e eu louvo a Deus pela vida dela, porque nem sempre ela pode me acompanhar, mas hoje, maravilhoso ela está aqui comigo. E eu estou querendo tanto Jesus, desejando tanto Jesus, porque eu sei que eu não sou nada, nada. Sem Ele eu não sou nada, ninguém, nada, nada. Sem Ele eu sou caído, quebrado. Sem Ele eu não tenho capacidade de amar, eu não tenho compaixão. Sem Ele eu não sou nem real, eu sou fake. Eu não sou verdadeiro. Sem Ele eu não consigo derramar as minhas lágrimas. Sem Ele eu não consigo achar em mim algo de bom. A palavra diz: vê se há em mim algum caminho bom e guia-me pelo caminho eterno. Posso falar uma coisa? Como está escrito aqui, Deus não quer te melhorar. Deus não quer te melhorar. Deus não quer te fazer melhor. Deus quer te fazer eterno. Vou falar de novo. Deus não quer te melhorar. A restauração que eu estou propondo você viver não é para você ser uma mulher melhor, um homem melhor. Não é para você ser um pai melhor. Não é para você sair daqui sendo uma pessoa melhor. Porque o mundo precisa de pessoas melhores. Não, 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 não. O mundo precisa de pessoas eternas, que vivem a eternidade a partir de agora, de hoje. E essas pessoas precisam desejar muito ser cheios do Espírito Santo, para discernir, para viver com discernimento, para tocar o mundo. Você deseja ser restaurado e tocado por Ele hoje, queridos? A gente cantava uma música, não sei se o Bruno lembra. Esse dia eu estava apresentando umas músicas para minhas filhas, umas músicas antigonas. Sabe aquela música assim, ó? É uma folha seca caída no chão, que vai para onde? Vocês nem sabem, não vou nem falar. Agora tem uma que vocês podem saber. Que é assim, olha: eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e me faça de novo. Tem que ter coragem. Mas se você não tem coragem, você não vai viver plenamente aquilo que o Evangelho diz. Sabe por quê? Porque é só na hora que você é quebrado é que Ele pode pegar os fragmentos que não fazem parte do seu propósito. É que Ele pode pegar aqueles fragmentos que estavam atrapalhando você viver a vida de Deus. É porque Ele pode pegar aqueles fragmentos que estavam atrapalhando você viver o propósito, o chamado, a vocação, a eternidade, e retirar de você e reconstruir você um vaso novo. Eu estou pregando para uma igreja que quer viver a restauração completa.